para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. A gente já escutou isso mais de 1000 vezes e é muito verdadeiro dentro de uma fazenda. Se a gente não tem exatamente os nossos objetivos claros, a gente pode estar fazendo aqui um monte de coisa, trabalhando duro, mas nem sempre isso vai ser garantia que a gente está remando para o lugar certo, né? Então, se eu não tenho as minhas metas dentro da fazenda, eu não, naturalmente, que eu posso estar fazendo algo que não tenha sinergia com isso. Eu posso estar indo para o caminho errado. Então, por isso é muito importante, após decidir o objetivo, após falar dos valores, após entender o que é cultura, organograma, tudo aquilo que a gente falou lá atrás, a gente ter um bom estabelecimento, um estabelecimento inteligente das metas da fazenda, né? Mostrar as metas da maneira mais clara possível para a nossa equipe. Muitas vezes eu, como produtor, eu tenho. Já falei do meu projeto, sei que eu faço os indicadores, eu sei que, por exemplo, uma meta produtiva minha é produzir dentro do meu sistema de cria 12 arrobas por hectare, né? Porque isso vai fazer com que, em relação aos gastos que eu tenho, me dá a margem necessária e fazer com que eu tenha o resultado que eu espero. Agora, se eu chegar para o nosso vaqueiro, para o nosso capataz e falar, olha, a sua meta aqui é me ajudar a fazer com que o nosso rebanho produza 12 arrobas por hectare, provavelmente ele vai entender, ele sabe o que é uma arroba, né? Sabe o que é 12, né? Sabe que 12 é maior do que 10, sabe que é um hectare, mas ele provavelmente não vai saber o que ele tem que fazer no dia a dia, no campo, diferente do que ele está fazendo para que ele produza essas 12 arrobas por hectare, diferente do que ele vinha produzindo. Então, quando eu falo saber, né, deixar a meta tangível a essa turma que faz o trabalho todo dia. Então, ao invés, muitas vezes, de colocar essas metas maiores, a gente quebra isso e coloca em metas mais operacionais. Então, para que eu conquiste as 12 arrobas por hectare, eu preciso inicialmente de uma taxa, de uma fertilidade média de X, né, que vai ser de novilhas Y, primi pretal, vaca 85% e tudo mais. Para que eu conquiste essa taxa de desmame que eu espero, que vai me levar à produção de arrobas, eu preciso que morra durante essa safra menos que 40 ou que 50 bezerros, ao invés de falar que a minha mortalidade deve ser menor que 2,5%. Né? É necessário falar que eu preciso de um manejo adequado de pastagem, porque eu preciso desmamar esse bezerro com 250 quilos em média, diferente de falar que eu produzi 160 quilos por vaca exposta. Então, quando eu falo de deixar essas metas tangíveis a nossa equipe, eu estou falando justamente disso. Então, saber é o primeiro passo para que essa equipe busque o alcance dessas metas. Depois é entender. É entender o que? Exatamente como uma ação no meu dia a dia vai fazer com que aquele indicador melhore. Então, o que eu faço aqui todo dia para fazer com que a minha fertilidade no final dê 85%? E o que eu tenho que fazer? Manejar melhor meus animais, cuidar da nutrição deles, a salga do coxo, entende? Exatamente isso que eu preciso deixar claro. O que eu faço no dia a dia, né? O vaqueiro, o capataz, cada um tem sua responsabilidade no dia a dia para que eu consiga conquistar aquele objetivo. E natural que isso vai passar por manejo de pasto, vai passar por suplementação, por um manejo racional dos animais, que cada dia, que sempre foi muito importante, mas hoje a gente está muito mais ligado a isso, porque a gente sabe que 50 gramas a mais no nosso negócio muda todo o resultado, e realmente com manejo racional, né, com manejo inteligente, né, com cuidado que esses animais merecem, a gente vai conquistar muito mais que isso. Mas bom, a gente então precisa o que eu preciso fazer aqui para que eu conquiste? Então esse é o ponto-chave, tá certo? Então entender é justamente isso. O que eu faço no dia a dia para conquistar aquele objetivo? Passo, cercar, o gado, quer dizer, todos esses fatores. Bom, depois de entender, eu preciso estar o quê? Eu preciso executar. Então eu preciso estar treinado o suficiente para poder executar aquelas tarefas diferentes do que eu vinha fazendo. Muitas vezes eu dou uns objetivos, o cara entende o que tem que fazer, né, ele sabe o que tem que fazer, mas não sabe fazer. Né? Então ele precisa ser treinado para isso. Antes mesmo de determinar, né, qual é a técnica que eu tenho que usar, eu tenho que entender se a minha equipe está qualificada ou não, e se não tiver, eu preciso treinar, porque ele tem que executar, né, essa tarefa, quer dizer, ele tem que fazer a execução dessa técnica de uma maneira mais caprichosa possível, né? Buscando sempre a excelência, e para isso ele tem que ser treinado.
né? Então, esse treinamento é determinante para que ele alcance os seus objetivos e, por fim, naturalmente, quer monitorar se ele está alcançando ou não. Porque se eu deixar para falar para esse camarada, para minha equipe, no final do exercício, se ele bateu ou não aquela meta, se ele alcançou ou não aquela meta, provavelmente ele não se preocupou tanto ao longo do ano. Agora, se mensalmente eu estou falando para ele, olha, era para você estar aqui, você está aqui, era para a gente ter conquistado esse espaço, você conquistou esse, era para morrer. O máximo que a gente tinha de mortalidade permitida eram 10 animais, 10 bezerros, e você, com o teu trabalho, conseguiu fazer com que morresse 8, no meu acumulado, né, eu era para estar com no máximo 20 animais, bezerros, né, que morreram aqui, você está com 13, quer dizer, ó, a expectativa é a gente conquistar aquela meta e superar ela, aquele lote de animais, né, que era para ter um desempenho de 500 gramas, ele teve um desempenho de 500 gramas e aquele outro lote superou esse desempenho de 500 ou não teve. E por que que não teve? Porque o manejo de pastagem não foi bem feito ou porque a suplementação não foi bem feita. Então, esse monitoramento, né, se eu estou alcançando ou não as minhas metas, então quebradas em pequenas ações, ele é determinante para que eu consiga realmente atingir meus objetivos e principalmente enganjar, né, a nossa equipe nessa conquista. Se eu tenho tudo isso, se eu tenho todo esse sistema colocado e eu tenho as metas estabelecidas, né, e um sistema de informação que me permita monitorar, porra, talvez seja a hora de eu entrar ali com um sistema de participação em resultado ou em bônus baseado na conquista desses objetivos, dessas metas. Se você não tem metas estabelecidas com precisão, se você não tem um sistema de controle que lhe permita ter uma informação na hora certa, da maneira correta, se o camarada não tem condição de acompanhar esse desempenho, não é hora de ter um bônus ou uma participação no resultado, porque isso provavelmente não vai agregar muito no resultado do trabalho dele, não vai motivar da maneira correta e você pode dar um tiro no pé. Ou seja, por uma falta de controle, por uma falta de objetivo, você pode fazer algo que, ao invés de motivar, vai atrapalhar, porque nem sempre a gente conquista, e nesses momentos, quando a gente não conquista e as coisas estão desorganizadas, esse bônus pode fazer falta e ele, como não tem esse entendimento, pode levar a um problema maior do que o benefício. Então, de uma maneira geral, a gente começa com um projeto, determina e deixa muito claro para a nossa equipe os valores, né? Entende os comportamentos necessários para que eu consiga estabelecer a cultura que eu gostaria dentro da minha fazenda, faço com que isso seja implementado, quer dizer, gasto energia e dou prioridade desse processo como um todo, estabeleço o meu organograma funcional com cargos, funções e principalmente o perfil, né? Trabalho em cima disso para que ele funcione dali para frente, comunico às pessoas que entram na empresa, né, das funções, das principais objetivos da fazenda, quer dizer, eu integralizo elas e cuido sempre daquelas regras: selecionar, treinar, motivar e manter, né? Isso é determinante. Uma ferramenta especial são as metas, deixar isso muito claro, isso muito estabelecido, então a gente acaba de falar disso. E tudo isso, né, vai com certeza culminar numa equipe que vai estar muito mais comprometida com o seu projeto, uma equipe muito mais preparada para reagir a mudanças que vão acontecer, e eu tenho certeza que uma equipe como essa vai ter uma performance maior e naturalmente vai trazer um resultado que você espera. É fácil entender o comportamento das fazendas que têm as melhores equipes e que atingem melhores resultados. Hoje, se você olhar, eles têm uma relação cabeça-homem maior do que a média e o salário médio dessa equipe é maior do que a média. Então as pessoas ganham mais e eu tenho gente mais eficiente, então eu tenho uma quantidade menor de pessoas executando e por isso eu consigo pagar mais. Então eu realmente valorizo aquele camarada que está comprometido e que entrega mais. Eu só consigo valorizar isso se o meu negócio der resultado. Então é aí que a gente vai, e esse compromisso com a equipe eu tenho certeza que vai trazer bons resultados no sucesso.